Você já se perguntou por que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá? Essa expressão ressoou profundamente ao longo da história e carrega um significado que vai além do imaginável. É uma imagem poderosa, majestosa, que nos conecta diretamente à realeza, à força e ao cumprimento das promessas feitas há muitos anos atrás. Embora esse título apareça apenas uma vez na Bíblia, em Apocalipse 5:5, ele traz consigo uma carga simbólica que atravessa gerações. Mas por que isso é tão importante? O que esse leão realmente representa para nós, hoje? Neste vídeo, vamos explorar as raízes desse título, desde o Antigo Testamento até a revelação final de João no Apocalipse. Vamos entender como essa figura de poder se mistura com a imagem do Cordeiro sacrificial que foi imolado por nós. A conexão entre a realeza de Jesus e o seu sacrifício é profunda e muda tudo sobre nossa compreensão de quem ele é e o que ele fez. Então, antes de começarmos essa jornada pelas Escrituras, se inscreva no canal Mistérios do Trono, ative o sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos. O que você vai aprender hoje pode transformar sua fé para sempre. A expressão leão da tribo de Judá aparece pela primeira vez em Apocalipse 5:5, onde o ancião diz a João: "Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Mas, para entender completamente o que esse título representa, precisamos voltar às origens, lá atrás, em Gênesis. Em Gênesis 49, quando Jacó abençoa seus filhos, ele profetiza sobre Judá. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Essa promessa é a chave para entender o título de Jesus como o leão de Judá. O que Jacó estava profetizando era que de Judá viria um rei poderoso, que teria autoridade sobre todos. Esse rei seria o Siló, um título messiânico que nos tempos de Jacó apontava para o futuro. E esse futuro se cumpre em Davi. Quando Deus promete a Davi que de sua linhagem sairia um reino eterno, segundo Samuel 7, ele está revelando que o rei prometido, o Messias, seria um descendente de Davi. E esse Messias é Jesus Cristo, que como o leão da tribo de Judá, assume o trono eterno. Porém, essa conexão vai além do simbolismo. O leão de Judá não é apenas um rei humano. Ele é o rei eterno, cujos planos ultrapassam qualquer realeza terrena. A linhagem de Judá se culmina em Jesus, e o leão simboliza sua autoridade absoluta, sua soberania sobre todo o universo. Ele não é um rei qualquer, ele é o Rei dos Reis. E essa realeza traz uma outra dimensão para a promessa. O título de leão reflete a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Mas o mais impressionante é que, apesar de ser o leão invencível, ele é, ao mesmo tempo, o cordeiro que foi sacrificado por nós. Este é o grande mistério que envolve o leão da tribo de Judá: poder e humildade, força e sacrifício, glória e sofrimento. Na cultura bíblica, o leão era símbolo de majestade, força e soberania. Esse animal, o mais temido da região, era associado ao poder real. Quando Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, ele não está sendo comparado a qualquer leão. Ele é o leão supremo, digno de governar o universo. A imagem do leão transmite autoridade, domínio absoluto, e o leão de Judá é o rei invencível, que não pode ser derrotado. No entanto, esse título não é apenas simbólico. Ele carrega um significado profundo relacionado às promessas feitas por Deus a Davi. Em 2 Samuel 7, Deus declara que da descendência de Davi viria um reino eterno, um governo que jamais passaria. E é em Cristo, descendente direto de Davi, que essa promessa se cumpre. Jesus não veio para estabelecer um império terreno, mas um reino espiritual que é eterno, inabalável e cheio de justiça. Mas o mais fascinante é que, embora Jesus seja o leão, ele também é o cordeiro. Em Apocalipse, vemos a dualidade dessa figura: o leão que é também o cordeiro sacrificial. Isso revela a grandeza do sacrifício de Cristo, que venceu não pela força física, mas pelo amor imensurável, ao se entregar por nós. A vitória de Jesus não está apenas no poder destruidor,
mas na autoridade que ele ganha através do seu sacrifício, da sua morte e ressurreição. Esse leão é o único digno de abrir o livro selado, porque ele é o único que conquistou a vitória final, derrotando o pecado, a morte e o inferno. E isso é um lembrete de que Cristo, como o leão da tribo de Judá, possui a autoridade divina de governar e de conduzir a história até o seu desfecho final. A grande revelação de Apocalipse 5 não é apenas que Jesus é o leão da tribo de Judá, mas também que ele é o cordeiro que foi morto. Como é possível que a mesma pessoa seja o leão invencível e o cordeiro sacrificial? A resposta está na natureza única de Jesus. Ao morrer na cruz, Jesus não venceu pela força militar ou pela destruição de seus inimigos, mas pelo poder do amor sacrificial. Ele foi o cordeiro imolado, que deu sua vida como preço pela nossa redenção. Porém, ele não permaneceu morto. Sua ressurreição revela que, embora tenha se entregado em humildade, ele é, na verdade, o Rei glorioso que venceu a morte e o pecado. A beleza desse mistério é que, como cordeiro, Jesus cumpriu a promessa de ser o sacrifício perfeito por nossos pecados. E como leão, ele reina eternamente como o Rei dos Reis. Essa dualidade nos ensina que o poder de Cristo não está em destruir, mas em salvar. Ele é um rei que governa com amor e justiça. A chave para entender essa tensão entre o leão e o cordeiro é reconhecer que o verdadeiro poder de Cristo vem da sua humildade e entrega. O leão de Judá venceu porque ele se tornou o cordeiro para nos salvar. E em sua vitória, ele nos chama a seguir seus passos. Viver em humildade, sacrificar-nos pelo próximo e confiar em sua autoridade. O reino de Jesus não é apenas algo que esperamos no futuro, mas é algo que já está presente aqui e agora. Quando reconhecemos Jesus como o leão da tribo de Judá, estamos reconhecendo sua autoridade não apenas sobre o universo, mas também sobre nossas vidas. Jesus exerce sua soberania de uma maneira única. Ele não é um rei que oprime ou impõe um governo tirânico. Ele é um rei justo, que transforma corações, que restaura relacionamentos, que vence batalhas espirituais e que traz paz em meio ao caos. Seu reino não é físico, mas espiritual, e sua transformação é real. Como o mediador entre Deus e os homens, Jesus governa com um coração de servo, intercedendo por nós diante de Deus. Em Hebreus 7, lemos que ele vive para interceder por nós. Isso significa que ele não apenas governa com autoridade, mas com amor e compaixão. O impacto do reinado de Cristo é profundo. Ele não apenas reina sobre a criação, mas sobre cada aspecto de nossa vida. Ele é o Rei que cuida, que cura e que nos capacita a viver de acordo com seus propósitos. E o melhor de tudo é que seu reinado é eterno. A Bíblia promete que, na sua segunda vinda, ele voltará como o leão glorioso para restaurar toda a criação e julgar o mal. Saber que Jesus é o leão da tribo de Judá transforma a maneira como vivemos. Primeiro, isso nos chama à adoração. Devemos reverenciar a majestade de Cristo, louvando não apenas o Cordeiro sacrificado, mas também o Rei que reina com poder. Segundo, isso nos chama à obediência. Reconhecer Jesus como Rei implica viver conforme seus mandamentos. Vivemos em sua soberania, confiando em sua direção, mesmo em meio às dificuldades. Terceiro, isso nos chama à coragem. Saber que estamos no reino do leão nos fortalece diante das adversidades. Nenhuma batalha espiritual é maior que o poder de Cristo. Por fim, isso nos chama à esperança. A história não está fora de controle. O leão da tribo de Judá está no comando. Ele conhece o fim desde o princípio e sua vitória final trará justiça a todo o universo. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários. O leão reina na minha vida. E não se esqueça de se inscrever no canal Mistérios do Trono para não perder os próximos vídeos. Deus abençoe a todos.